Eu quero ler a palavra do Senhor com você, agora no livro do profeta Isaías. Eu já li Jeremias, essa noite está profética, irmão, que bênção. Você está vivo aí? Então vamos ler, livro do profeta Isaías, capítulo 45, por favor, 43, Deus é bom hoje comigo, fala amém, vai intercedendo aí, que a cabeça está falhando. É o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Isaías capítulo 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, e quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Um texto profético, messiânico, que está ligado com o povo hebreu, o povo de Israel, mas que tem tudo a ver com a minha e com a sua história nessa noite. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, eu estou diante da tua santa e gloriosa presença. É claro que eu já te pedi lá em casa, para que o Senhor falasse conosco, mas eu estou reiterando o pedido. Eu estou pedindo novamente, para que o Senhor e o teu Espírito vivifique essa palavra, e que ela crie vida aos nossos corações, para que o Senhor também identifique cada um dos seus filhos nessa palavra, trazendo revelação, direção e instrução. Santo Espírito, eu quero te pedir que todos os dons do Espírito que são teus se manifestem através de nós agora,
em especial da minha vida, que o Senhor me dê o dom do conhecimento, manifestando também o dom da sabedoria, para que o Senhor me use como canal nas tuas mãos, Pai, e fale aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é maravilhoso, e Deus estava inspirando o profeta Isaías para declarar acerca do povo judeu, o povo hebreu, sobre esse povo estar voltando ao Senhor e tendo de novo experiências com Deus, o povo que havia por um tempo se perdido, e o Senhor está propondo um retorno, e o Senhor vai falar e se revelar. E nesse texto especificamente, é aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. O Senhor quer se revelar para mim e para você, todos os dias, como o nosso Salvador, e quer apresentar para você Jesus Cristo como a salvação. Eu quero que você entenda que Deus é o Salvador, e Jesus Cristo é a nossa salvação. Conta para o irmão pertinho de você, diga: Deus é o nosso Salvador, e Jesus Cristo é a nossa salvação. Não foi sem propósito que o Senhor levantou esse homem há 700 anos antes de Jesus Cristo, que viveu 4 reinados, que foi extremamente inspirado por Deus para profetizar, num livro que tem o nome dele chamado Isaías. Alguns estudiosos bíblicos consideram que Isaías é o resumo de toda a Bíblia, é um dos livros proféticos mais messiânicos existentes na Bíblia. Messiânico é quando aponta para o Messias, que vai falar sobre a vinda do Messias, no caso Jesus. Algumas pessoas acreditam também e comparam o livro do profeta Isaías como o 5º evangelho. Você sabe, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles consideram como sendo o 5º evangelho. E foi exatamente a esse homem que Deus revelou, ou se revelou como o Salvador. E como eu disse para você, não é sem propósito, porque o nome Isaías no original hebraico significa o Senhor salva. O nome Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor é o Salvador. Então, se você colocar o nome de um filho de Isaías, ou você conhecer alguém que chama Isaías, você já aprendeu aqui no culto. Você diz: Isaías vem aqui, você está dizendo: o Senhor que salva, vem cá. Ou o Senhor, o Salvador, vem aqui comer um bolo comigo. Na verdade, irmão, o nome representava a característica de como Deus queria se apresentar ao povo dele naquele tempo. E é assim que Deus quer que você o conheça, como seu Salvador, e Jesus Cristo a salvação. Deus é o nosso Salvador, e Jesus Cristo é a nossa salvação. Conta de novo para o irmão do teu lado: Deus é o nosso Salvador, e Jesus Cristo é a nossa salvação. O Espírito Santo, quando me mostrou essa palavra, irmãos, ele falou ao meu coração, dizendo que nesses dias há um mover de salvação no meio do povo de Deus, e eu creio que você vai ver salvação lá dentro da tua casa, irmão. Há um mover do Espírito Santo para salvar o teu esposo, para salvar a tua esposa, para salvar os teus filhos, para salvar e trazer salvação para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus familiares. Eu quero profetizar que chegou o tempo de salvação dentro da tua casa, chegou o tempo da salvação dentro da tua casa, no nome de Jesus. Você crê nisso?
ao mover do Espírito, para convencimento da salvação. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça que foi feita em Cristo Jesus, e do juízo, porque tudo aquilo que viria contra nós, já foi levado na cruz do Calvário, e vencido por Jesus Cristo. Então, você que tem orado e pedido, Deus, me responde, meu filho está perdido, mas ele não nasceu, ele não foi gerado para perdição, salva-o. O Senhor vai salvá-lo, porque o Espírito Santo vai convencê-lo de quem ele é amado, ele é querido. Talvez você diga: minha filha perdeu até a identidade, ela não sabe quem é, tem andado com algumas companhias que tem levado ela para o mau caminho, e Senhor, eu tenho clamado por salvação, eu já briguei, eu já falei, eu já insisti, mas há uma palavra de Deus que diz, que não é por força e nem violência, é pelo Espírito Santo de Deus que essa transformação acontece, e o Espírito Santo está trabalhando, irmão, nesses dias, para a salvação da tua casa. Eu quero profetizar de novo, irmão, você e a sua casa servirão ao Senhor, você e a tua casa servirão ao Senhor. Os que estavam perdidos voltarão, e os que não ainda viram a salvação, os seus olhos se abrirão para a verdade e a revelação de Deus como Salvador, e de Jesus Cristo como a salvação de Deus, para todo aquele que crê. Você vai ver pessoas se salvando perto de você. Eu estou dizendo, assim como vive o Senhor, pessoas do seu convívio vão se salvar, porque há um mover forte, há um mover de glória sobre a tua vida, e o Espírito Santo trazendo o que você até agora não fez, o convencimento do amor de Deus na vida deles. Assim como Deus abriu seus olhos, seus familiares terão os olhos abertos também. O inimigo não vai mais tampar essas vendas que foram colocadas para eles não verem o amor. Esse coração que foi endurecido vai ser quebrantado, eles vão enxergar o amor de Deus, e eles verão o Senhor como verdadeiro Salvador, e eles crerão que Jesus Cristo é a única salvação. Tem alguém que crê comigo? Você pode se animar, irmão? Você pode se animar? Eu estou te dando uma boa notícia, não é bezetacil não, irmão. Eu estou falando que chegou salvação para a tua casa, chegou salvação para a tua família. Serão abertos os olhos daqueles que não viam a verdade, o coração endurecido será quebrantado. Aquele coração que estava duro, o Senhor vai colocar na mão dele, e vai inclinar para onde ele quiser. Ao mover de salvação que entrou dentro do teu lar, e eu declaro que é hoje, em nome de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está te levando, irmão, a confiar. Tudo bem? Oi, Jesus. O Espírito Santo de Deus está nos levando a confiar plenamente no Senhor. Conta para o irmão pertinho de você. O Espírito Santo está nos levando a confiar plenamente no Senhor. Por quê? Porque hoje, irmão, o Senhor me falou, você vai falar com pessoas com dúvidas. Com dúvidas. Então o Espírito Santo está nos levando a uma confiança. Talvez você esteja aqui dizendo: eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, porque eu tenho andado num trecho muito difícil. Irmão, deixa eu te contar, quanto maior é a tua vitória, maior é o teu período de luta, mas quanto mais aumentar a tua luta, maior será a tua vitória também. Aparentemente, para romper essa salvação, os abalos dentro da sua família podem aumentar, as crises podem se intensificar. Pastor, me ensina como isso acontece.
Existe um reino que é natural e eu vejo um reino que é espiritual que eu não estou vendo. Mas quando Deus está liberando essa palavra acerca do que Ele quer fazer, irmão, os anjos são liberados para agir em direção da tua família. E aí, os demônios veem e querem se opor, quer travar, quer bloquear, quer dizer, agora você não vai mais na igreja, ou porque você vai na igreja, você não é mais meu filho, você não vai ser mais minha esposa, você não vai ser mais meu marido. E é exatamente isso, quando a crise intensifica, que a vitória vai ser maior, irmão. Chegou um tempo de salvação para a tua casa, chegou um tempo de salvação para a tua família, em nome de Jesus. Se você está num período de crise dentro da tua casa, é porque coisas gloriosas vão romper lá, coisas maravilhosas da parte de Deus já estão rompendo lá, irmão. Não tenha medo, você e a tua casa servirão ao Senhor. Olha para o irmão pertinho de você, nós estamos num ambiente profético, libera essa profecia, estenda a tua mão e diga assim: não tenha medo, creia no que o Senhor está te dizendo. Chegou salvação para você e para a tua família, você e a tua casa servirão ao Senhor. Pastor, eu pensei que eu ia ver a crise piorando e os meus se perdendo cada vez mais, porque parece que quanto mais eu busco a Deus, os que estão lá buscam menos. Quanto mais eu me achego diante de Deus, parece que os que ficaram lá estão se perdendo. É o que parece. O fato de você estar aqui buscando ao Senhor hoje, já significa que você e a sua família já estão nas mãos do Senhor. Irmãos, eu quero que você repita comigo: Deus é o meu Salvador, e Jesus Cristo a minha salvação. Se o nome Isaías significa Deus é o Salvador, o nome Jesus vem do hebraico Yeshua, e algumas traduções Iehoshua, ou Yeshua, ou Yehoshua, que significa salvar ou salvação. Deus se apresenta como Salvador, Jesus a salvação, Yeshua, salvação, Yeshua, salvação. E é sobre isso, irmão, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Jesus Cristo não é um conceito filosófico, Jesus Cristo não é um conceito teológico, Jesus Cristo não é uma doutrina religiosa, Jesus Cristo é a salvação de Deus, Jesus Cristo é a salvação de Deus. Ele está muito mais além da filosofia, Ele está além da teologia. A teologia fala dele, mas não é Ele. Ele vai além da religiosidade. Existem várias igrejas e denominações na terra, que inclusive falam de Jesus, mas Ele não é a religião. Jesus Cristo é a salvação de Deus, Ele é a salvação de um Deus que sabe que nós precisávamos ser salvos. A Bíblia fala que nós todos estávamos perdidos, todos. Você não vai conhecer Jesus estudando sobre Ele. Para conhecer Jesus você precisa ter uma experiência. Tem muita gente que lê de Jesus, estuda sobre Jesus, sabe a vida de Jesus, conhece a mãe, o pai e os irmãos de cor, mas nunca tiveram uma experiência com Ele. Nunca tiveram uma experiência profunda e verdadeira com Jesus Cristo. E olha, estudar sobre Jesus vai te tornar só informado. Agora, ter uma experiência com Jesus vai transformar a sua vida. É totalmente diferente.
Havia um homem chamado Saulo. Saulo, um judeu, muito conhecedor da Bíblia, estudioso da Bíblia, formado em teologia, formado em filosofia, religioso até o último fio de cabelo, mas que nunca tinha tido uma experiência com Jesus. E você sabe, irmão, que esse homem chamado Saulo, ele sabia quem Jesus era e perseguia todos que serviam a Jesus. Até que um dia, na estrada chamada Estrada para Damasco, e ele que vai com cartas para prender os crentes em Jesus, os que criam em Jesus, ele tem uma experiência, uma luz se acende. Algumas pessoas falam que ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia fala que ele caiu no chão. Não sei se estava no cavalo ou não, porque ele estava em viagem, pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, dali saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para você recalcitrar contra aguilhões. E ele pergunta: quem é você que fala comigo? E a voz diz: eu sou Jesus, Saulo, a quem você me persegue, e eu tenho um propósito para a tua vida. Eu vim para te salvar, eu vim para te dar uma experiência que é capaz de mudar a sua vida, de perseguidor, daquele que não gosta de crente. Você vai ser um dos mais eminentes crentes em Jesus Cristo. Eu não sei, talvez você esteja aqui dizendo: um dia eu falei, na igreja de crente eu não entro nunca. Tem alguém? Tem alguém que já disse: na igreja dos crentes eu não entro jamais. Irmão, eu não sei que você sabe, mas você está na igreja de crente. Eu conheço pessoas que cresceram dentro da religião, e elas disseram: eu não vou jamais lá, até que elas tiveram um encontro com o Salvador, e elas conheceram a salvação, e elas tiveram a vida transformada. A minha mãe, extremamente religiosa, amava Jesus. Quando soube que os meus irmãos tinham se entregue a Jesus e decidiram se batizar na igreja evangélica, ela disse para os meus irmãos: vocês são Judas, tacaram pedra na cruz, negaram tudo que eu estou ensinando. A partir de hoje vocês não são mais meus filhos. Meu irmão ficou quieto na hora, minha irmã chorou, porque mulher chora. Mas o meu irmão foi muito sábio, com a roupa molhada do batismo, porque batizou escondido da minha mãe. Ele disse: mãe, a gente pode não ser mais os seus filhos, mas você vai continuar sendo a minha mãe. E dali entrou um processo de salvação na minha casa. Eu quero declarar, irmão, que a sua fé em Jesus já salvou seus familiares. A tua fé em Jesus Cristo já encontrou a tua família. Porque se Deus começou na vida de um, é para alcançar todos. O que Deus fez na sua vida vai salvar todos. O que Deus está fazendo na sua vida hoje vai salvar você e a tua casa. Crê no Senhor, tu serás salvo, tu e a tua casa. Tem alguém que crê aqui? Então olha para o teu irmão e diga: chegou salvação na tua casa hoje. O Senhor está se revelando como Salvador e mostrando a salvação. Olha para o teu irmão e diga assim: porque você creu em Jesus, chegou salvação para você, e chegou salvação para toda a sua família. Então, quer um bom conselho? Nos próximos cultos, já reserva um lugarzinho para esse familiar que você achava que jamais ia estar aqui, porque daqui a pouquinho ele vai estar aqui com você, irmão. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui adorando ao Senhor junto com você, entendendo que a salvação
é maior do que a religião, a teologia, a filosofia. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e Ele é a nossa salvação. Irmão, o que muda a história da vida de uma pessoa não é saber sobre Jesus, mas é ter uma experiência com Ele. Quantos querem ter uma nova experiência com Jesus aqui? A experiência daquele homem foi tão grande, que ele ficou cego. Foi levado para uma casa, 3 dias não comeu, não bebeu, ficou jejuando, pensando se o que ele estava defendendo era correto ou não, porque ele era religioso, ele tinha teologia, ele tinha filosofia, mas depois do encontro ele viu, irmão, que aquilo não era nada. E aí depois, quando o Senhor envia uma pessoa para orar por ele, ele é curado. Existem 2 coisas que acontecem. Ele volta a enxergar. Só que o mais importante é que ele enxerga dentro dele. Ele achava que via, mas estava cego. E foi quando ele ficou cego que de fato ele começou a enxergar. Você está entendendo isso? E aí, irmãos, ele se converte. E ele diz: o que eu achava que era importante, perto do que eu conheci agora, não é nada. E ele diz assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Agora é Paulo falando. E mais que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Guarda isso, o meu Senhor. Ele perseguia Cristo, mas agora ele fala que Cristo é o Senhor dele, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Eu não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas aqui vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e que se baseia na fé. Filipenses 3, do 7 ao 9. A primeira experiência que nós temos com o Senhor é enxergá-lo como nosso Salvador. Se você não encontrar e não ver Deus como seu Isaías, o seu Salvador, você não é salvo. Se você não vê Jesus como seu Yeshua, a sua salvação, você não é salvo. Você pode ser simpatizante da fé, você pode ter conhecimento bíblico, mas não é salvo. Você foi criado por Deus, mas não é salvo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E se você não encontrar como Salvador, é porque o orgulho ainda não foi quebrado dentro de você. É porque você reconhece que você é bom demais, e que você não precisa de salvação, que você dá conta da sua vida. Todo mundo é ateu, até voar de avião e passar um perrengue do avião despencar. Porque todo mundo se converte quando a asa do avião está quebrando, o motor está desligado, e todo mundo vai dizer: Deus, minha vida inteira eu disse que eu sou ateu, mas faz alguma coisa agora acontecer. Eu conheci pessoas que defenderam que não criam em Deus, e no leito do hospital se arrependeram dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, e o confesso como meu Senhor e meu Salvador. É fácil dizer que eu não preciso de Salvador quando minha vida está bem, quando eu tenho dinheiro no bolso.
quando eu não tenho uma enfermidade, e quando na minha própria capacidade eu digo, eu tenho talentos, eu tenho capacidade, eu sou uma pessoa que estudou. Paulo disse, eu tive isso como nada, porque eu já tinha ouvido falar de Jesus, mas agora eu tive uma experiência com Ele, e a partir da experiência, a primeira é confessá-lo como Salvador, e eu sou salvo, mas depois é fazer de Jesus o meu Senhor. Duas coisas são diferentes. Ele pode ser o seu Salvador e pode não ser o seu Senhor, como Ele pode ser o seu Salvador e o seu Senhor. A palavra no original para Senhor vem do termo Adon, do hebraico Adon, que é Adonai, é o dono. É quando eu creio em Jesus como meu Salvador, eu reconheço, sou pecador, e eu preciso da salvação. Isso é uma parte do processo. É Paulo quando tem a revelação da salvação, mas dali para frente ele diz, os planos que eu tinha para a minha vida não importam mais. Eu fiz metas, eu fiz planejamento, até nos cursos da faculdade manda você fazer projeto de vida para 5 anos, para 10 anos, e Paulo rasgou tudo para dizer, o meu projeto de vida agora é menos importante, perto daquilo que eu provei, Ele é o meu Senhor. Uma experiência com Jesus muda o trajeto de uma vida. O meu sonho era trabalhar com propaganda e publicidade. Era um sonho. Aos 16 anos, eu prestei um concurso numa escola de São Paulo e eu ganhei a bolsa de estudo porque eu passei. E fiquei estudando 4 anos lá. Trabalhei mais um tempo na área, até que um tempo eu montei a minha agência de propaganda, eu e minha esposa, e trabalhamos mais de 10 anos, atendemos várias empresas. Entre as carteiras de clientes, nós tínhamos mais de 50 empresas do ramo cerâmico. Eu atendia um dos braços da Associação Brasileira das Indústrias de Máquina do Brasil, da ABIMAQ. Até que eu entendi que tudo isso, perto do que Deus tinha para a minha vida, não era nada. E quando o Senhor me disse, abre mão, o que eu tenho para você não é ganhar dinheiro, é ganhar vidas. Você não vai ter falta de dinheiro, mas o propósito é outro. Eu orei e disse para minha esposa, essa é a direção. Porque uma experiência com Jesus muda uma vida. Eu não estou dizendo que você tem que largar o teu emprego, fechar a tua empresa para ser pastor. Cada um tem um propósito diante de Deus. Eu estou falando que dentro do propósito de Deus, você tem que se enquadrar, porque fora dele você não vai se realizar. Quando Jesus se torna o dono, não é mais do meu jeito, é dele. É olhar para tudo que o mundo pode oferecer e dizer, eu poderia ser bem sucedido, eu poderia ter muitas coisas, e ser muita coisa, mas diante do que o Senhor me revelou, e da experiência que eu tive, hoje eu vejo que isso não é nada. O que o mundo pode me dar não é nada, perto daquilo que eu já recebi em Jesus Cristo. Eu amo Jesus, Ele é meu Salvador, mas um dia eu decidi que Ele também é o meu Senhor.
Eu só estou aqui hoje porque Ele é o meu Senhor. Eu só estou aqui porque Ele é o meu Senhor. A primeira experiência é a salvação. A segunda é quando Ele vai governar você. Queridos, eu creio que é um mover do Espírito Santo de salvação na sua vida, que vai envolver a sua casa e a sua família. Tudo começa na salvação. Aliás, a palavra salvação do grego vem da palavra sozo, e a palavra sozo do grego é salvação, cura e libertação. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Quantos podem confessar: eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo, já o confessei como meu Salvador e Senhor da minha vida? Glória a Deus por isso. Mas junto do pacote de salvação está cura física e emocional, libertação completa da ação das trevas, irmãos. Nós éramos escravos do diabo, mas Jesus libertou você, Jesus me libertou, Jesus nos libertou, irmãos. Jesus, ou melhor, o nosso Deus que nós servimos, quer se revelar como teu Salvador, e quer mostrar para você Jesus, como presente da salvação para você. Volta comigo lá no livro do profeta Isaías, irmão, capítulo 43, por favor. Eu quero que você entenda isso como uma profecia do momento para a sua vida. É Deus falando com você, você crê? Você crê que Deus usa homens para falar com homens, com pessoas? Isaías era um homem, e naquela época Deus estava usando ele. Nessa noite, o Senhor está me usando para falar com você. O pastor está se igualando a Isaías? Não, irmão. Só estou dizendo que tanto Isaías como eu somos só canais para mostrar para você um Deus que quer se revelar como teu Salvador e mostrar Jesus como a salvação. Isaías 43 verso 1 diz assim: mas agora diz o Senhor. Você sabe o que significa isso? É que agora é o tempo em que Deus está falando com você. Mas agora te diz o Senhor, é Deus falando com você agora. Conta para o irmão pertinho de você: Deus está falando com você agora. E o Senhor diz assim: aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel. Vamos tirar aqui Jacó e Israel, vamos colocar o teu nome. Aquele que te criou, fala o teu nome, hein? Jefferson. Deus está falando para quem? Aquele que te criou e te formou? Fala o seu nome. É Deus dizendo: você foi pensado, você foi desejada, você foi planejado, e você foi formado por mim. Pensa em alguém que Deus queria. Você. Não, você não está entendendo. Pense em alguém que Deus queria. Você. Pense em alguém que Deus ama. Pense em alguém que Deus planejou, desejou, quis e formou. Você.
E Ele diz para você: não tema, porque eu te remi. Nessa versão está eu te resgatei, na outra está te remi. Eu não vou ter tempo para explicar esse remi, que tem a ver com a remissão lá do Antigo Testamento, mas eu quero me atentar aqui. O Senhor está te dizendo: não tenha medo, filha, não tenha medo, porque eu te resgatei. Você é meu, e eu paguei o preço para ter você de volta. Você é minha, eu paguei o preço para ter você de volta. Pastor, eu ando meio perdido. Assim te diz o Senhor: você é minha, e eu paguei o preço para ter você de volta. Pastor, eu ando meio perdido, que você falou mesmo, que lá no começo do culto você falou que tinha gente perdida aí. Sou eu. Eu paguei o preço para ter você de volta. E o Senhor diz: eu o chamei pelo nome, você é meu. É Deus te dizendo: eu te conheço, você é meu. Eu te conheço. Os homens não, mas eu te conheço. Você é meu. E aí Ele diz: quando você atravessar pelas águas, eu estarei contigo. E quando você passar pelo fogo, eu vou estar lá, e o fogo não vai te queimar. Pastor, o que significa eu atravessar essas águas? Irmão, vamos para o original. O original diz assim: atravessar ou passar significa vencer, superar, escapar, se salvar. Quando você tiver que vencer o dia mau, o dia que as águas parecem que estão tão altas que vão me afogar, que a luta cresceu, que parece que vou morrer afogado nesse mar, Ele diz: eu vou estar lá. A situação está tão terrível, parece que vai me queimar, Ele disse: eu vou estar lá. Lembra Jesus no barco? Os discípulos pensaram: nós vamos morrer afogado. Não te importas? Ele disse: eu estou aqui. Eu disse que eu ia estar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Aí vai 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, numa fornalha de fogo, e todo mundo achou que ia morrer queimado. O 4º homem aparece lá, é o Salvador, e se cumpre a palavra: quando você estiver passando pelo fogo, o fogo não te queimará. O senhor está falando do fogo literal? Não, irmão, estou falando de algo ainda mais profundo. Eu estou falando de um Deus que está com você em qualquer momento, seja nessas águas que querem te afundar, que querem te afogar, onde você não tem mais condições nem de respirar, e diz: eu acho que eu vou morrer aqui. Ou quando o fogo se aquece demais, e a tormenta, e a dificuldade está muito pesada, e você diz: e agora? E o Senhor diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Seja o que você estiver vivendo, o Senhor vai estar com você. Se você fizer dele o teu Salvador, seja o que você estiver vivendo, o Senhor vai estar com você. Escuta o que eu vou te dizer, irmão. Ele fala assim: porque eu sou o Senhor. Lembra que eu te ensinei que Senhor vem do termo Adonai, que significa eu sou teu dono. Você se entregou, agora eu sou teu dono. Mas mais do que isso, eu sou o teu Deus, e sou o teu Salvador. Deus está se revelando nessa noite como teu Salvador, e mostrando Jesus como a salvação dele para você.
Eu tenho no meu espírito que isso vai ficar mais claro a partir de hoje. Essa revelação vai ficar muito mais clara dentro de você, de Deus como teu Salvador, e do presente que você recebeu em Jesus como salvação. O próprio Jesus disse em Lucas 10:19: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não foi Deus que perdeu você, irmão, foi você que se perdeu. E o Senhor me disse: você vai falar com pessoas com sentimento de estão perdidas. Você pode ter se perdido, Deus não perdeu você. Você pode ter se perdido, Deus não perdeu você. Nessa noite Ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Pastor, eu estou numa confusão, numa situação complicada dentro de mim, estou totalmente perdido. Então quer dizer que você precisa de um Salvador? Veio no lugar certo. Aliás, Ele encontrou você lá onde você estava, nessa realidade, e Ele foi te buscar, e hoje Ele veio te salvar. Tem salvação para você aqui, tem salvação para a tua casa, irmão. Eu estou certo no meu coração que chegou salvação para você, chegou salvação para a tua família, em nome de Jesus. O Senhor está salvando os perdidos. Levanta a tua mão ao céu comigo e diga: eu creio, e eu libero essa palavra, que chegou salvação para mim e para minha casa, chegou salvação para essa cidade, chegou salvação nessa nação. Diga: em nome de Jesus eu declaro salvação a quem está perdido, em nome de Jesus. Você crê assim? Existe alguma área da sua vida que você está perdido? Descontrolado? Há alguma área da tua vida que está indefinida? Pastor, olhando para isso que você está me dizendo, sim. Pois eu tenho uma boa notícia para te dar. Na área da sua vida que você precisa de salvação, Jesus é. Mas Jesus é salvação no meu casamento? É. Jesus é salvação do meu filho, que está perdido na droga? É. Jesus é salvação da minha filha, que está perdida nas más companhias? É. Mas Jesus é salvação na minha vida financeira, que eu estou atolado de dívidas? É também. Jesus é salvação para os meus sentimentos de depressão? É. Jesus Cristo é a resposta de Deus para o que você veio buscar nessa noite. Chegou salvação para você, chegou salvação, o Salvador está aqui, irmão. Ai, querido, entenda isso. A primeira experiência é com a salvação, a segunda é fazer dele o dono da sua vida. Deixa eu ir para o final do culto aqui. Quanto mais independente de Deus você for, mais perdido você vai ficar. Mas quanto mais dependente de Deus você for, mais protegido vai ser. Tem salvação e proteção para você. Tem salvação e proteção. Quebra a independência e reconheça: eu dependo do meu Salvador, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Tem alguém que possa dizer: eu dependo do meu Salvador?
Tem alguém que crê de verdade? Eu dependo do meu Salvador. Então deixa eu dizer, irmão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor é Jesus. A salvação para todo aquele que nele crê. Deus é o nosso Salvador, porque nós estávamos perdidos, e Jesus Cristo é a resposta da sua salvação, do que você precisa nesse momento. Ele é capaz de mudar a tua história, Ele é capaz de te dar um novo destino, Ele é capaz de escrever algo novo na sua vida, Ele é capaz de mudar aquilo que você está perdido, Ele é capaz de te dar um direcionamento. Se você invocar o nome dEle, nessa noite, você vai ser salvo. Pastor, mas eu já fui salvo. Você está falando da salvação eterna? Começa aí, na salvação eterna. Mas às vezes, irmão, mesmo sendo da fé, você pode se perder no meio do caminho. Volta para o Salvador, porque onde você está perdido, Jesus é a resposta para você. Alguém que crê aqui? Quero fazer um desafio para você. Jesus não é a teologia, Jesus Cristo não é a filosofia, e Jesus Cristo também não é a religião. Jesus Cristo é Deus, e Ele está vivo, Ele está batendo a porta do teu coração e quer entrar. É só você que pode abrir, mas se você abrir, Ele entra. Ele entra e faz morada. Se houver alguém aqui nessa noite, que já ouviu falar de Jesus, mas nunca teve uma experiência com Ele, se houver alguém aqui nessa noite, que já estudou sobre Jesus, mas não teve ainda uma experiência profunda com Ele, mas queira dizer: Jesus, eu quero me entregar ao Senhor, quero confessar com a minha boca que você, Jesus, é o que eu preciso, você é a minha salvação. Eu quero orar por você, e você precisa se manifestar para eu saber. Paulo em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz: se com teu coração você crê em Jesus, Deus te aceita, mas com a tua boca quando confessa, então você é salvo. Alguém que gostaria de abrir a porta para Jesus entrar nessa noite, reconhecendo que Ele é a salvação de Deus para você, levanta a tua mão onde você está. Há mais alguém? Quero pedir, por favor, Dani, a irmã está com a criança, vai até ela, faz a oração de confissão de fé com ela, porque hoje chegou salvação para você, irmão. Chegou salvação para a tua casa. O céu está em festa por receber você. Você estava perdida, mas o Senhor te achou, e nunca mais você vai ficar perdida de novo. O Senhor muda a tua vida hoje. Faz a confissão de fé com ela. Há mais alguém no nosso meio que nunca entregou sua vida para Jesus? Nunca. Eu nunca fiz essa oração, pastor, mas eu quero me entregar a Jesus. Levanta a tua mão onde você está aí. Tem alguém? Eu nunca fiz essa oração. Meu segundo apelo para você: eu era da fé, eu era uma pessoa que caminhava com Jesus, mas eu me perdi, e hoje eu creio que Jesus está me chamando de volta, e eu quero voltar. Eu não tenho forças, porque eu estou perdido. Sabe, irmão, Jesus ele fala que o pastor da ovelha deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu.
E Ele foi buscar você. Ele trouxe você aqui hoje. E não é pelo que você faz, nem pelo que você fez, mas é porque Ele ama você. A única coisa que você precisa é se render. Eu quero orar para pessoas que querem se reconciliar e dizer: Jesus, eu quero voltar para aquele lugar que é meu, porque como um filho pródigo eu me perdi, e eu quero voltar. Eu quero entregar de novo a minha vida ao Senhor. Alguém aqui que tenha se perdido queira voltar? Vem cá, deixa eu orar por você. Além dele, tem mais alguém aqui que gostaria de voltar? Eu quero me reconciliar com Jesus. Levanta a tua mão. Deixa eu ver você. Eu quero me reconciliar com Jesus. Luciano, ora com ele para mim, por favor. O Senhor te achou. E você vai voltar para o lugar que é teu de honra. O amor de Deus está aqui, irmão. É minha última chamada. Se houver mais alguém que queira se reconciliar com Jesus hoje, se queira vir aqui na frente para orar por você, vem aqui, vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Nós vamos colocar você no lugar de filho de novo, lugar que é seu. Se quiser, está dada a oportunidade para você.